Boa tarde, nação. Antes de ir para as notícias, se inscreva no canal e deixe aquele like. Corinthians se enfrentam hoje, 21, às 16 horas, pelo Brasileirão e ainda estão em processo de reconstrução após a passagem do técnico Vitor Pereira pelos dois clubes. O contexto do trabalho do português é diferente em cada lado, mas há repercussões técnicas, anímicas e de planejamento ainda visíveis no clássico entre as duas maiores torcidas do país, no Maracanã. Da parte das torcidas, o sentimento de rejeição ao treinador as une atualmente. Após 7 rodadas, tanto Flamengo quanto Corinthians ainda estão longe do que planejaram para o Brasileirão. O rubro-negro é 11º, enquanto o time paulista está em 17º, na zona de rebaixamento. Passei do Corinthians para o Flamengo, um clube com 40 e tal milhões de torcedores para outro clube com 50 e poucos milhões. É muito milhão junto, com algumas guerras também no meio, e sinceramente não foi fácil. Também descansei muito pouco de um projeto para o outro e paguei um bocadinho a conta. Ainda estou a pagar um bocadinho a conta. No Flamengo, a passagem de Vitor Pereira no Fla durou de janeiro a 11 de abril deste ano. O treinador perdeu todos os 4 títulos em disputa: Mundial, Carioca, Recopa e Supercopa do Brasil. A falta de troféus aumentou muito a pressão por uma resposta do elenco e da diretoria nos torneios que restam na temporada: Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão. A torcida passou a xingar em alguns jogos tanto o presidente Rodolfo Landim quanto o vice de futebol, Marcos Braz. Taticamente, o Flamengo de Vitor Pereira se viu em dificuldades tanto na construção ofensiva quanto no aspecto defensivo. Vide a forma com a qual perdeu a final do Carioca para o Fluminense, levou 4-1 no segundo jogo, após ter vencido o primeiro por 2-0. Os resultados sob o comando do português geraram uma perda de confiança em vários jogadores do elenco, algo notado pelo sucessor dele, Jorge Sampaoli. O elenco do Flamengo também mostrou problemas físicos nos primeiros meses do ano. O legado positivo foi o desempenho do lateral esquerdo Ayrton Lucas, que se destacou mesmo diante das dificuldades estruturais do time. As subidas dele ao ataque foram facilitadas pelo esquema tático 3-6-1. Mas o modelo de jogo deixou Gabigol insatisfeito, já que o camisa 10 passou a fazer uma função de articulação que o deixava mais longe do gol do que nos tempos de Dorival Júnior, quando Pedro já tinha assumido a titularidade. Sampaoli fez o time embora não tenha alcançado todos os resultados desejados. Uma vitória sobre o Corinthians pode fazer o Flamengo encostar de vez na parte de cima da tabela. No Corinthians, o efeito Vitor Pereira é sentido no Corinthians não mais pela forma positiva com a qual ele organizou o time no ano passado, sendo vice-campeão da Copa do Brasil e passando o Brasileirão na parte de cima da tabela, mas pelos reflexos da decisão de sair e a forma com a qual ela se deu. As mudanças foram tantas em tão pouco tempo que, taticamente, já não se vê mais as digitais de Vitor Pereira no time do Corinthians. O técnico decidiu não renovar contrato, alegando uma questão familiar, mais especificamente com a sogra. Só que antes mesmo da data do encerramento do vínculo com o Corinthians, já se tinha notícia do interesse e da negociação do Flamengo, o que gerou uma sensação de traição. Perder VP não era o que a diretoria queria, e a ida para um rival direto no país transformou o treinador em assunto no Corinthians por mais tempo. O contexto tumultuado trouxe pressão imediata para o sucessor do português, Fernando Lázaro, então auxiliar técnico do Corinthians. A eliminação no Paulista frente ao Ituano, nas quartas de final, nos pênaltis, selou a demissão. O encadeamento de problemas gerados pela saída de VP e as escolhas subsequentes da diretoria trouxeram para o Corinthians o turbilhão que foi a contratação de Cuca, demitido após protestos por conta da condenação na Suíça, em 1989, por ter mantido relações sexuais com uma menor. Foram só 2 jogos, um deles a classificação na Copa do Brasil diante do Remo, nos pênaltis. Agora, a missão de arrumar a casa está nas mãos de outro medalhão, Vanderlei Luxemburgo, que ainda não conseguiu fazer o time vencer e já se vê pressionado pela falta de resultados bons, tanto no Brasileirão quanto na Copa do Brasil. E a nação rubro-negra, qual o palpite para esse clássico? Deixe sua opinião nos comentários.
E antes de ir embora, se inscreva no canal e deixe aquele like. E até o próximo vídeo.